Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre o cálculo de distância azimute no plano, tá? Imagine que você, considerando aí as coordenadas UTM, tá? No sistema UTM, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. Então, cálculo de distância e azimutes no plano, tá certo? Vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui as equações empregadas pela NBR 13133, tá? De 2021. Então, para o cálculo da distância, no método convencional, né? A gente pega a situação aqui, ó, que a gente tá habituado em ver. Vou colocar aqui, ó, N e E, tá? Olha, vou pegar aqui o ponto P1 e o ponto P2. A gente tem esse elemento aqui, é um delta N, tá? De P1 para P2. Aqui, olha só, vou projetar aqui, eu tenho, né, o delta E de P1, P2, tá certo? Aqui, olha só, vou marcar aqui um ângulo, vou chamar de alfa, que é o ângulo azimutal, tá? E este ângulo a partir daqui, ó, da origem aqui do E, eixo X, o eixo E, de θ, tá certo? Lembrando que como tá no plano, né? Aqui, olha só, no plano, no caso, considerando as coordenadas aí no sistema UTM, a gente tem o seguinte, vamos lá. Delta I de P1 para P2 é igual E do ponto P2 menos E do ponto P1. Delta N de P1, P2 é igual N do ponto P2 menos N do ponto P1. Tá certo? Então essas são as coordenadas relativas, né? Delta E aqui e delta N. Tá certo? Lembrando que aqui eu tenho uma distância, ó, que é a distância horizontal do ponto P1 para o ponto P2. Olha, de modo geral, se eu aplicar aqui, olha só, aqui dá para aplicar Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, distância de P1, P2 ao quadrado é igual delta I de P1, P2 ao quadrado mais delta I, mais delta N de P1, P2 ao quadrado. Então, a distância de P1, P2 vai ser igual que a raiz quadrada de delta E de P1, P2 ao quadrado mais delta N de P1, P2 ao quadrado. Tá aí, é a forma clássica, não é isso? Mas a norma também apresenta uma segunda forma para o cálculo da distância, que eu vou colocar aqui em vermelho. A fórmula apresentada também é igual ao módulo, né, o valor absoluto do delta E, tá? Vou colocar aqui, ó, de P1, já vou colocar adaptado aqui, ó, P1, P2, vezes quem? Vezes seno de alfa, tá? Mais o valor absoluto de delta N de
Opa, aqui tem P1, P2, ó. N de P1, P2 vezes o que? Cosseno de alfa, tá? Então a gente encontra esta, tá, formulação aqui na NBR 13133 de 2021. E aí, né, como não é comum, tentei mostrar aqui, vou tentar mostrar como que a gente chega nessa equação a partir dessas daqui, ó, né, que é uma segunda forma para calcular a distância, ó, ou por aqui ou por aqui, tá? Então, como que a gente chega nisso aqui, ó? Se eu fizer, né, seno, vamos lá. Se eu fizer seno de alfa, vai ser igual o que? Cateto oposto, ó, seno de alfa, cateto oposto, tá? Sobre hipotenusa. Então, ó, o triângulo retângulo aqui vai dar delta I de P1, P2 sobre a distância horizontal P1, P2. Tá certo? Então, isso aqui vai ser o seguinte, vai ficar seno de alfa vezes distância horizontal de P1, P2 igual que delta E de P1, P2, né? Delta E é esse elemento aqui, ó. E o cosseno de alfa é o que? Cateto adjacente, que é o delta N de P1, P2 sobre distância horizontal P1, P2. Então, isso aqui vai ser igual ao que? Olha só, cosseno de alfa, né? Vezes a distância de P1, P2, que é igual delta N de P1, P2. Agora, olha só, eu vou multiplicar aqui, tá, por seno de alfa e aqui por cosseno de alfa, mas eu tenho, para não mudar, eu tenho que multiplicar para os dois lados. Então, vezes seno de alfa e aqui vezes cosseno de alfa. Então, isso daqui vai ficar o que? Olha só, seno ao quadrado de alfa, não é isso? E aqui, cosseno ao quadrado de alfa. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar isso daqui, tá? Eu vou somar isso daqui, os dois termos, ó, o 1 e o 2. Vou somar 1 mais 2. 1 mais 2 vai ser igual que, olha só, seno ao quadrado de alfa, tá? Vezes a distância de P1, P2, mais cosseno ao quadrado de alfa, tá? Vezes a distância P1, P2, que é igual que distância de E, P1, né, delta E de P1, P2, vezes seno de alfa, mais o que? Delta N de P1, P2, vezes cosseno de alfa. Agora, olha só, vou colocar aqui esse em evidência. Distância P1, P2 em evidência. Aí vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, né? Que é igual esses elementos aqui. Lembrando que este seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então só sobra o que? Distância de P1, P2, tá? Então vou repetir aqui, ó, de delta I de P1, P2 vezes seno de alfa mais delta N de P1, P2 vezes cosseno de alfa. Então, como a distância é um valor positivo, eu coloco o módulo aqui, ó, tá? Que vai pegar o valor absoluto. Então, logo, né, como aqui
esse valor aqui é 1, sobra, né? Daqui a gente chega nessa equação aqui, ó, né? Olha, vai ficar D1, distância, ó, essa aqui, ó, distância P1, P2 vai ser igual ao módulo ΔE de P1, P2 vezes seno de alfa mais o módulo aqui, ó, ΔN P1, P2 vezes cosseno de alfa, tá certo? Vou só apagar isso aqui para melhorar aqui. Ó, vezes cosseno de alfa. Então olha só, chegamos na equação, né, disponível ali na NBR 333 2021 para o cálculo da distância horizontal, tá? Eu particularmente utilizo essa equação aqui, tá? Para mim foi novidade esta, e aí eu procurei entendê-la, né? E estou passando aqui para vocês. E também, né, depois eu vou gravar um próximo vídeo mostrando aqui a relação aqui do azimuth, tá? Do cálculo do alfa e do φ aqui, tá? Beleza, gente? Isso aí, um abraço, até mais.